Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. Nós estamos a cada dia tentando aqui inovar em algumas atividades e estamos fazendo uso agora de uma nova forma de captação de áudio e mesmo utilização de recursos de apoio para que eu possa desenvolver alguns temas. Então, às vezes vou estar olhando aqui para baixo exatamente para ler a minha listinha. O tema de hoje é continuação do pensamento do filósofo Immanuel Kant. Eu fiz 2 vídeos recentes avançando um pouco e nos autores, nos nomes dos autores e nas suas ideias no geral. E agora eu começo a fazer uma espécie de digressão em detalhe, mais detalhada do pensamento deles. E a opção hoje é dar sequência no pensamento de Kant. Peço então gentilmente, antes de avançar, dar aquele like que contribui muito com o nosso trabalho, contribui muito com a inserção para outros públicos, para outras pessoas que se interessam também por filosofia. Voltando, portanto, a Kant, eu quero detalhar um pouco mais a sua biografia. É um pensador que tem uma relação muito importante entre a sua vida, como ele levou o seu pensamento, a sua vida relaciona-se com o pensamento de um modo muito específico. Assim, uma das questões, bem em linhas gerais, antes de aqui de entrar em mais detalhes, o rigorismo do pensamento, que marca todo o seu jeito de escrever, rigor dos termos, das reflexões. Existe uma relação com a biografia do autor que também levou uma vida pessoal que, de certa maneira, é perpassada por essa ideia de rigor. E é isto que agora eu vou falar um pouco mais sobre essa biografia, antes ainda de adentrar em detalhes mais dos temas, por exemplo, tratado em uma das suas obras, que será objeto também de uma aula específica, que é a ideia de crítica da razão pura, que eu já disse que ele escreveu vários materiais, vários livros, mas que, de certa maneira, a grande contribuição para a história da filosofia como um todo foi muito marcada por 3 obras apenas, que é a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo ou do Gosto. Muito bem, voltando então ao aspecto biográfico do autor, nós vamos perceber, desde o seu nascimento até o seu falecimento, uma vida muito modesta, no geral. Muito modesta, para dizer uma vida materialmente pobre mesmo. Existe até algumas brincadeiras que filósofos, parece a sina dos filósofos, essa vida modesta. Mas no caso do Kant isso é muito forte. Ele tem uma questão específica com uma corrente religiosa, que foi exatamente a religião, o pietismo, que é um grupo dentro da ideia de protestantismo e que é considerado, de um ponto de vista de um comportamento existencial, é considerado grupos que se usa muita expressão, tentando aqui não usar palavras preconceituosas, mas este rigor com que eles levam, digamos assim, as prescrições morais da cristandade, de certa maneira os caracterizaram, sendo quase que radicais nesse sentido, né? Uma profunda concentração nessa ideia de rigor da proposta religiosa cristã e da interpretação. Como eu tinha dito já no vídeo passado sobre Kant, ele nasce em Königsberg, portanto de uma família que tinha mais outros irmãos. Essa cidade chama-se Königsberg e fica hoje onde está um lugar chamado Kaliningrado. Lembrando que esse território atualmente pertence à Rússia, é um território da Federação Russa. A Rússia se organiza no molde de federação e este espaço fica ali entre Polônia e Lituânia. Eu sempre, na verdade, esqueço a especificidade dos seus vizinhos e, fazendo uso aqui agora do computador, a gente consegue descobrir rapidamente no mapa esta falha aqui de memória. No caso da Lituânia,
e Belarus, e Polônia. Então fica ali a Kaliningrado. No vídeo passado eu ainda, talvez por ter lido muito isso nos anos 80, chamei a cidade de Kaliningrado de Leningrado, em homenagem a Lenin. Então essa região trocou de nome. No período comunista, ela passou a chamar Leningrado. E chamava Kaliningrado antes e atualmente chama-se Kaliningrado também. Eu fiz a nota corrigindo exatamente no rodapé. Então, continuando sobre a biografia do Kant, ele nasce, portanto, nesse lugar. Ele estuda num colégio exatamente pietista, coordenado por um professor de nome Schütz, que é o colégio Fredericiano, e não Fredericano, Fridericiano, exatamente onde esse rígido modo de educação marcou indelevelmente Kant. Ali os biógrafos gostam de destacar que ele aprendeu muito bem o latim e não aprendeu tão bem o grego. Isso interferiria em algumas perspectivas de formação do filósofo em questão. Depois ele ingressa na universidade, aqui como referência o ano de 1755, ele ingressa na universidade, um pouco antes, na verdade em 55 ele ingressa já como professor na universidade. Um pouco antes ele então estuda ciência e filosofia nesta universidade, e em 1747 ele termina essa formação dele, que foi entre ciência e filosofia. No geral, a partir dessa formação, pelo menos até o ano 54, mais uma vez a vida dele vai ser dura, mas se a gente for observar em outros momentos também vai ser muito duro. O fim da vida de Kant, ele perde, por exemplo, a visão, e vai perdendo a memória e vai chegar mesmo ao estado vegetativo, já lá em 1803, quando ele falece. Então, se a gente for observar a vida dele, sempre foi muito dura. E ele... então tem essa característica, nesse período aí, até mesmo para denotar essa dureza da vida, os pais falecem e são sepultados com o dinheiro público, porque eles não tinham condições de fazer o sepultamento dos pais. A característica de Kant, apesar dessa vida do ponto de vista material ser bem dura, ele estava sempre dedicado aos estudos. É interessante porque nos dias de hoje, por exemplo, comparando, nós temos o fator de que as condições materiais, de certa maneira, interferem muito na capacidade do aluno estudar. E é muito difícil nos dias de hoje, digamos assim, concebermos que uma pessoa tendo uma vida tão difícil do ponto de vista material, possa ser alguém do ponto de vista das ciências de base, ciências teóricas, tão revolucionário. Mas nesse contexto foi. E essa ideia também, que nós vamos retomar em autores contemporâneos, de vida material e vida, digamos, cultural, nós também vamos retomar isso de formas variadas. Porque essa ideia que associamos na contemporaneidade, que é necessário consumir para que eu seja, esse fenômeno ele é muito contemporâneo, ele é muito dos anos 40 para cá, e portanto nem sempre foi assim. Não precisa, obviamente, ter uma vida tão dura quanto a do Kant. Mas antes desta moda contemporânea, do ter as coisas, não era, digamos assim, isso é objeto da reflexão filosófica, não tinha uma ideia de ter coisas para se ter um bem-estar. Digamos que mesmo pessoas com certo padrão de vida razoável, do ponto de vista alimentar, moradia, vestuário, eram pessoas que consumiam menos do que na contemporaneidade, que é exatamente aqui como referência depois da Segunda Guerra Mundial. O nível de consumo passou a ser uma experiência muito nossa, do nosso tempo, que nós vamos ver em autores contemporâneos quando nós chegarmos lá nestas pílulas. Não precisa ter a vida dura do Kant, mas só para sinalizar que essa ideia de acesso a questões materiais não era a nossa percepção que nós tínhamos de hoje.
O Kant, portanto, do ponto de vista profissional, vira professor particular, depois ele vira professor na universidade, e aí a data anterior que eu tinha falado, 1755, ele faz o doutorado, e isso abria espaço para a docência universitária. Esse modelo de doutorado com o que temos hoje tem uma pequena diferença, ainda que seja algo próximo, e o doutorado contemporâneo seja uma evolução dessa titulação acadêmica do seu período. Ele trabalha, portanto, na universidade como um professor, inicialmente, que recebia de acordo com as horas de aulas que ele dava e de acordo com a quantidade de alunos. Foi alguns, digamos, mecenas que o conhecia e que sabia da sua inteligência, dentre ele um aristocrata, Zedlitz, von Zedlitz, um barão, tentou, digamos, levá-lo para Ales, uma outra cidade, para dar aula. Ele acabou se recusando, isso é uma outra marca do Kant. Ele viveu sempre em Königsberg e nunca se desaproximou muito dessa cidadezinha. Então, essa vida pacata e metódica vai caracterizá-lo. Ele sempre acordava às 5 horas da manhã e sempre fazia sua caminhada à tarde, também num certo horário, que as pessoas faziam a regulagem do relógio pela caminhada do professor Kant, porque ele fazia sempre no mesmo horário, então quando ele passava era tal hora. Então era sempre uma espécie de anedota biográfica que fala do rigor dele, e que a gente observa isso também no rigor na construção das ideias, na construção lógica do pensamento, que é conhecido como criticismo. É interessante a gente compreendermos isso. Esse período de 1770 a 1781 constitui um momento importante, porque é desse período que nasce a Crítica da Razão Pura, em 1781, e aí depois seguiria outros pensamentos, como a Crítica da Razão Prática, de 1788, e a Crítica do Juízo, já lá em 1790. Então é nesse período que ele produz e trabalha em torno das suas ideias. Filmar aqui em ambiente externo tem sempre cenas interessantes. Enfim, como eu disse, os últimos anos da sua vida teve esse problema, houve aí uma troca de governo, ele vivia sobre um governo de um monarca, que em alguns vídeos já tinha até falado de Guilherme II, mas na verdade ele vivia no modelo sobre a governança de Frederico II, que era um rei, em 1786, que era um rei profundamente ligado às ideias iluministas. E aí vem Guilherme II e modifica essa questão, sendo um governo totalmente, não sei se anti-iluminista, mas muito contencioso e preocupado com ideias diferentes, revolucionárias. Alguns historiadores chamam isso de reacionárias. E isso interfere em alguns aspectos do Kant sobre moralidade e outros temas. A fortuna literária do Kant, então dessa vida de produção, vida de estudos, criou a ideia do criticismo. O criticismo é aquilo que vai dizer, olha, o nosso conhecimento ele tem um processo que se dá pela sensibilidade e pela intuição. Sensibilidade que seria a ideia de espaço e tempo, que vai ser discutido dentro da Crítica da Razão Pura na parte chamada estética transcendental. Estética porque tem a ver com os sentidos. E pelo processo de intuição, que é uma operação mental. Então, de certa maneira, é esse jogo que faz com que nós vamos conhecendo as coisas, sendo que a nossa razão, de certa maneira, marca o que nós estamos conhecendo. Fazendo aí a síntese entre aquela tradição que vinha debatendo anteriormente, entre empiristas, que é a ideia de que o conhecimento só vem da prática, ou anterior ao empirismo, o conhecimento vem da razão, vem do intelecto. Então, dessa aporia ou dessa discussão, Kant sintetiza, quer dizer, ele cria um novo passo com isto. E isso cria a ideia, dentro da filosofia, que nós chamamos de criticismo, ou seja, uma capacidade racional que vê os seus limites, como eu já disse no vídeo passado, e que consegue saber que dentro dos seus limites eu posso conhecer algumas coisas. Mas ver sempre o limite é importante para a gente não se perder disto e, portanto, criar uma desorientação no conhecimento.
Pois bem, depois então do Kant ter fundado essa ideia de criticismo, alguns autores começaram a dar uma espécie de encaminhamento às suas questões, e que na filosofia é comum isto, e dentre esses autores eu destaco Fichte, que foi muito próximo a Kant num período. Kant aí o ajudou na carreira profissional desse filósofo. A própria biografia de Fichte, por exemplo, é também ligada a uma pessoa muito humilde, muito pobre. Ainda quando jovem, ele cuidava de rebanhos atrás da igreja. Ele não podia ouvir as preleções porque ele tinha que ficar cuidando do rebanho. Mas era um indivíduo de extraordinária memória, né? Em outro momento vou falar um pouco mais de Fichte. Mas o Fichte começa a dar uma espécie de encaminhamento para as ideias de Kant. Nesse contexto, então, já caminhando aqui para finalizar essa biografia de Kant, o iluminismo começa também a se esgotar, e aí, digamos assim, a partir de Fichte vai surgir aquilo que depois o Hegel será uma grande expressão, que é a ideia do idealismo. E nós vamos falar um pouco mais sobre o que é o idealismo e o que ele se relaciona com o romantismo. Enfim, caminhando, então, Kant termina a sua vida de velhice tendo essas problemáticas de visão, que não enxergava, e do ponto de saúde física, chegando ao ponto de um estado quase que vegetativo. Aqui tem uma longa lista sobre livros do autor, mas como eu já disse, teria um bloco inicial, que é os pré-críticos, que ele escreveu de várias coisas, modologia física, sobre o otimismo, a sutileza das 4 figuras silogísticas, são temas aí filosóficos. Mas será então no bloco chamado Escritos Críticos, que é de 1781, com a Crítica da Razão Pura, e aí ele vai, em 83, Prolegômenos a toda a metafísica futura que queira se apresentar como ciência, lembrando que Kant é considerado aquele que coloca fim à ideia do conhecimento metafísico, como vinha desde Aristóteles e outros pensadores, São Tomás de Aquino. Então, tanto a Crítica da Razão Pura quanto esse livrinho de 83 colocam em questão essa ideia de que a gente conhece as coisas mesmas apenas pelos seus efeitos, que é possível, através da lógica, avançar e conhecer efetivamente aquilo que está fora do físico. E o Kant faz aí um arranjo que a gente vai abordar para frente, dizendo que não é possível isto. Nós não temos como garantir que entre o imediato e aquilo que está fora do imediato, eu consigo, pelo pensamento, rastrear isto e chegar naquilo que está fora. Portanto, é fora do físico, por assim dizer. Tanto na primeira quanto nessa segunda, ele trata dessas questões. E aí continua, por exemplo, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, é uma obra que trata sobre direito, sobre a questão da justiça e etc., que é de 1785. E aqui, em 1788, ele publica aí uma obra bem densa, que é a Crítica da Razão Prática, que é exatamente sobre... ele consegue estabelecer o que a nossa razão não pode querer conhecer. Isso, de certa maneira, cria alguns impasses, que é a ação, é preciso agir. Então a gente pensa, às vezes, muito para explicar isso, um pai e uma mãe, que às vezes não têm o conhecimento necessário, total, para a educação dos filhos, mas isso não imobiliza os pais. Os pais têm que ser pai, não tem opção, tendo conhecimento ou não. E então, como pai, você age e a gente diz até que liga o automático e parte para a ação, sem querer, digamos assim, ter certeza do ponto de vista do conhecimento se aquela ação é a melhor ou não. E a Crítica da Razão Prática é um pouco isso, né? Quando na Crítica da Razão Pura nós conseguimos perceber que realmente o conhecimento não pode querer fazer qualquer coisa. Porém, isso cria um problema, que a ação humana acaba exigindo que a gente faça alguma ação em alguns territórios que a gente precisaria ter um conhecimento sobre, mas a gente não vai conseguir ter. A gente ficaria paralisado? Não, a gente vai agir, e nessa obra ele vai tratar desse tema e de várias maneiras. Continuando, a outra obra de 1997, a Metafísica dos Costumes, que cria toda uma tradição sobre o gosto.
O gosto aqui não é só a ideia de como que eu julgo alguma coisa. Às vezes é traduzido como crítica do juízo. Juízo no como que eu formulo o juízo de uma coisa, de uma obra de arte. Eu gosto desse estilo musical, eu não gosto deste. Nós vamos ver que essa questão do juízo, ela abarca toda a nossa vida. A cada segundo nós fazemos juízo de valor. Eu gosto do meu vizinho ou não gosto, eu gosto disso ou não gosto, eu vou fazer esta opção e não aquela. Então a minha ação está toda permeada de decisões. Estas decisões, ou como essas decisões operam dentro de nós, a gente chama isso de crítica do juízo. É uma instância dentro de nós que aprecia e decide o que fazer dentro de nós, ela é distinta de como nós produzimos, por exemplo, o conhecimento intelectual. Ela é de uma outra natureza. E esta obra, por exemplo, ensejou uma obra muito pedagógica de um autor que é chamada A Formação do Juízo. Eu agora esqueci o nome do autor e eu prometo colocar aqui na descrição o nome deste autor, mas o nome é editado pela editora Antroposofia, em São Paulo, chama-se A Formação do Juízo. O autor é Lex Bosz, um holandês, que exatamente desdobra essa metodologia reflexiva sobre Kant. O autor Lex Bosz não fala diretamente de Kant, ele está falando de um outro filósofo chamado Rudolf Steiner, um austríaco, mas Rudolf Steiner é um autor que doutorou-se em filosofia, sobre a liberdade, o tema da liberdade, e ele o fez sobre a obra kantiana. Então a ligação está aí, e é um livrinho que dá para nós entendimento de como é importante essa dimensão do julgamento. Não só de um ponto de vista neurótico, poderíamos dizer, contemporaneamente, a partir da psicanálise, e as implicações equivocadas que isso gera dentro da gente, ficar o tempo inteiro apreciando toda a realidade, sobretudo as pessoas à nossa volta, isso é terrível, não é isto. Mas, de certa maneira, nós temos uma instância que julga. E essa instância, ela processa os conhecimentos que nós temos. É a matéria-prima, e dentro de nós tem um pequeno tribunalzinho que fica produzindo. Eu gosto disso, eu não gosto. Eu vou fazer isto, eu não vou fazer isto. Aí está uma temática extremamente rica do ponto de vista da pedagogia, da formação nossa, enquanto viventes no mundo. Enfim, termino então essa longa exposição aqui da biografia do Immanuel Kant, ressaltando que é um autor de grande referência para o conhecimento contemporâneo e que, de certa maneira, são autores como este, como Immanuel Kant, que inspirou e inspira muitos jovens como eu, que estudamos filosofia. Esta abnegação, essa dedicação, apesar de uma realidade imediata não ser, digamos assim, aquela realidade material que nós imaginamos ideal para desenvolver o pensamento. Então, esse autor nos inspira e inspira muitos de nós filósofos, porque a filosofia é uma profissão que tem os seus limites materiais, monetários, todos nós sabemos disso, e não é um fenômeno de hoje, é um fenômeno histórico isto. Desde os romanos, digamos assim, o filósofo tem essa característica. Por outro lado, existe uma paixão e um envolvimento tão profundo com o conhecimento que essas questões, essas vicissitudes não são suficientes para nos impedirmos de nos dedicarmos a fazer um trabalho rigoroso. E nesse sentido, o Immanuel Kant é esta grande referência para nós. E é de indivíduos como este que, de certa maneira, hoje em dia, nós nos beneficiamos de múltiplos saberes, traduzidos nos aparelhos, nos artefatos tecnológicos, desde processamentos de comida, processamentos de medicamentos e etc. Também há questões sociais. Se hoje nós falamos de cidadão com direitos e etc., foram em função de indivíduos como este, que levaram uma vida totalmente dedicada ao conhecimento, independente se o contexto material propiciaria condições, digamos, orgânicas, materiais, as melhores possíveis. Enfim, Immanuel Kant é uma referência monumental dentro da história da filosofia que vale a pena fazer mais digressões, e num próximo vídeo eu espero entrar um pouco mais na obra, pelo menos na obra Crítica da Razão Pura, que eu espero dedicar aí uns 2 vídeos.
Até um próximo, e esse vídeo ficou longuíssimo, exatamente que exige esse tratamento, ainda que breve, sobre o autor. Muito obrigado mais uma vez, não esqueça de partilhar e até um próximo vídeo aula.